Eu tenho uma palavra que quero compartilhar com você. Abre a Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1, 18, 19 e 20. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. 18, 19 e 20 agora. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com segadores, e disse a seu pai: Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. Amém. Amigos, nós temos aqui hoje esta palavra de Deus, que não é segredo para nenhum de nós, capítulo 4 do livro de 2 Reis, que nós poderíamos até conhecê-lo como o capítulo da morte. Por quê? Porque o capítulo 4 de 2 Reis é um capítulo que você há de encontrar morte no começo, morte no meio e morte no final. É um dos capítulos da Bíblia que parece que a morte mais quer se fazer presente. Tanto é verdade que o primeiro versículo, uma mulher já se aproxima do profeta, e é ela mesma que vai falar: Meu marido, teu servo, morreu. Ou seja, começa com morte. No meio do capítulo vai ter mais morte. E no final do capítulo, quase que 100 pessoas de uma só vez morreriam, se alguém não tivesse gritado, dizendo ao servo do Senhor, o profeta Eliseu, que havia morte na panela. Se alguém não gritasse no final do capítulo 4, 100 profetas que estavam diante do servo do Senhor em Gilgal, uma espécie de seminário, uma espécie de monastério, trazendo para a linguagem de hoje, 100 profetas perderiam a vida quando alguém foi fazer uma sopa e acabou pegando uma erva que não era uma erva nutritiva, mas era uma erva venenosa. Mas como alguém gritou, dizendo que tinha morte na panela, que não podia comer aquilo, o profeta, como todos sabemos, ele recorreu à farinha, pediu que trouxessem farinha rapidamente. Ele então coloca a farinha na panela e aquilo que era veneno agora se transforma em vitamina, se transforma em algo de proteína, se transforma em algo nutritivo e não teve mais morte. O que chama atenção no capítulo 4 é o comportamento que as pessoas que estão presentes no capítulo 4, em relação a 2 mulheres principalmente, tiveram em relação ao mesmo adversário chamado morte. A primeira mulher do capítulo 4, se você já leu o livro do historiador Flávio Josefo, aquele que escreveu o best-seller conhecido como a História dos Hebreus, é ele que vai afirmar para mim e para você que o marido desta mulher que ela disse que morreu, não é outra pessoa a não ser Obadias. E Obadias é aquele que está no capítulo 18 de 1 Reis. É aquele que no capítulo 18 de 1 Reis, a Bíblia vai nos fazer saber, vai falar sobre ele. A Bíblia diz que Deus já tinha, o tempo já de castigo já havia se passado. O castigo que Deus enviara pela palavra do profeta Elias, falando que não haveria chuva nem orvalho. 3 anos e meio já tinha se passado. Deus já tinha ferido a terra de maneira que a situação era crítica. E a Bíblia vai dizer para a gente que Deus chama o profeta Elias e diz: se apresenta a Acabe. Ou seja, já basta de castigo, se apresente a ele e diga que eu vou trazer novamente orvalho, diga que eu vou trazer novamente chuva. E quando Elias vai se apresentar para Acabe, Elias vai encontrar aquele que é o braço direito de Acabe, chamado Obadias. E Obadias estava servindo a Deus. E ao mesmo tempo que ele estava servindo a Deus, ele estava também servindo o rei. A Bíblia diz que quando o profeta Elias encontra Obadias, Obadias está prestando serviço para o rei. O rei estava preocupado porque o cavalo do palácio, os cavalos do palácio, as mulas,
estavam ameaçadas de morrerem de fome porque não tinha pasto suficiente. Não havia erva no armazém do palácio. Então ele vai chamar Obadias e vai dizer: Obadias, nós precisamos procurar erva para salvar em vida os cavalos. É o que nós encontramos em 18 de 1 Reis, versículo 5. Ele diz: você vai pela direita e eu vou pela esquerda. Eu, rei em pessoa, também vou procurar grama para que nós salvemos em vida os animais que nós temos no palácio. E você também, como meu braço direito, você está incutido da responsabilidade de procurar grama também, para que nós não percamos as nossas cavalarias. E a Bíblia diz que quando Obadias está cumprindo a ordem do rei, Deus vai colocar diante dele o profeta Elias. E Elias vai dizer para ele: diga para o teu senhor que eu vou me mostrar a ele amanhã. Avise ele que eu, aquele que ele tem procurado 3 anos e meio, procurando a minha cabeça por aí, avisa para ele que amanhã eu me manifestarei a ele. Obadias fala: Elias, não minta para mim, não coloque o meu pescoço a prêmio. Vai que você fala para mim, falar para o rei que amanhã você vai se apresentar, e vai que amanhã o Espírito do Senhor te pegue daqui, te leve para outro lugar, e eu vou ficar numa situação complicada diante do rei. O capítulo 18, versículo 10, Obadias vai dizer assim: vive o Senhor teu Deus, que não houve cidade, não houve reino que eu mesmo não fosse à tua procura. Você sabia que a Jezabel estava mandando matar todos os profetas? Você sabia que enquanto você estava sendo procurado, eu mesmo era a pessoa que te procurava, e Jezabel estava matando todos os profetas? E você sabe que eu, para que não ficasse o Senhor Deus sem profeta, você sabe que eu escondi 100 profetas numa cova? Você tem a informação que eu sustentei eles com pão e com água? É o que diz o capítulo 18, versículo 4. Obadias vai pegar o seu próprio soldo, o seu próprio salário que ele ganha. Aquele salário que o rei Acabe paga a ele está utilizando aquele salário, sabe para quê? Para salvaguardar profetas de Deus em vida. Enquanto Jezabel está procurando todo crente para matar, enquanto Jezabel está procurando todo pastor para matar, enquanto Jezabel está procurando todo pregador itinerante como eu para matar, enquanto Jezabel está procurando todo ministério de louvor, todo levita para matar, este homem que está prestando serviço para o rei Acabe também está prestando serviço para o rei dos reis. Ele está procurando Elias sim. Não houve cidade que ele não procurou pelo prefeito, trazendo para hoje. Não houve reino que ele não fosse para falar com o rei. E ele chegava e perguntava assim: olha, Elias passou por aqui em Santo André? Eu quero falar com o rei de Santo André. Porventura o profeta conhecido do planeta todo chamado Elias pediu asilo aqui? Ele pediu apoio político aqui? Ele pediu proteção? Ele vai para São Bernardo do Campo, ele vai para São Caetano do Sul, ele vai para Mauá, ele vai para Diadema, ele vai para São Paulo e todas as cidades no entorno da capital. Na época havia aproximadamente 90 nações no planeta Terra, e não houve reino, não houve cidade que Obadias em pessoa não fosse à procura de Elias, para perguntar se Elias tinha passado por aqui, se estava recebendo abrigo aqui. Osama Bin Laden foi procurado, mas como Elias, não. Elias foi muito mais procurado do que o Osama Bin Laden, o terrorista, que todos nós conhecemos a história. Agora olha aqui para você ver quem era Obadias. Obadias era alguém que, enquanto o rei Acabe está preocupado em guardar mula com vida, enquanto o rei Acabe está preocupado em guardar cavalo com vida, Obadias está preocupado em guardar servos do Senhor com vida. Ele está preocupado em guardar ovelha com vida. Ele está preocupado. E ele está dizendo para Deus: Deus, eu presto serviço para este rei que realmente está querendo matar profeta. Eu presto serviço para este rei, para esta rainha Jezabel, que está procurando acabar com pastores e pastoras. Só que no que depender de mim, vai sobrar pelo menos 100. No que depender de mim, a igreja não vai ficar sem palavra, vai ter palavra. No que depender de mim, a igreja não vai ficar sem louvor, vai ter levita para te adorar, vai ter jovem para louvar o teu nome, vai ter mocidade para adorar o Senhor, vai ter levita. Se depender de mim, pelo menos 100 eu estou salvaguardando. Aí agora você vai entender o porquê da dívida.
Sustentar uma família de 5 pessoas com pão todo dia de manhã e à tarde é uma conta que fecha no final do mês, não é? Agora, sustentar 100 homens adultos como eu, comendo pão todo dia de manhã e pão à tarde, imagine quanto que você não gera de receita no final de 3 anos e meio. 3 anos e meio, Elias sendo procurado como principal pastor. Elias sendo procurado como principal servo do Senhor. Mas aqueles que também eram servos do Senhor, mas não tinham o mesmo nível de Elias, nem por isso estavam tranquilos. Eles não tinham condição de entrar no mercado para fazer compra. A Jezabel estava procurando. Sabe o anticristo, quando no futuro, de acordo com o texto bíblico, ele vai perseguir todos aqueles que não aceitarem a sua marca, o seu governo, aqueles que continuarem fiéis ao Senhor? Então, tanto faz ser pastor de nível internacional, telepastor, ou ser um pastor de uma congregação de 4 ou 5 crentes, vai ser procurado do mesmo jeito. Tanto faz você ser um pastor, presidente, ou você ser apenas um congregado na igreja. Se você professa fé em Jesus, você vai ser procurado do mesmo jeito. Você não vai ter direito de andar por aí fazendo feira. Não será aceito que você compre algo, que você faça a tua compra do mês, não. Você não vai ter liberdade de andar para lá e para cá. Então, 3 anos e meio que todos aqueles trazendo para hoje, que eram crentes, não podiam comprar. Não podiam ir na padaria. Não podiam ir na feira livre. Jezabel tinha espiões que ficavam observando. E uma vez que alguém chegasse ou ousasse se aproximar para salvaguardar a sua vida, comprando alguma coisa, ali estava Jezabel para lhes levar à morte. Alguém em nome dela. Então você observa que era uma situação complicada, e Obadias, reconhecendo a situação difícil, ele vai fazer a sua parte. Ele vai esconder 50 nesta caverna e 50 numa outra caverna, e vai alimentá-los com seu próprio salário. É por esse motivo que quando ele morre, ele deixa uma dívida muito alta. A dívida é tão alta que não se tratava uma dívida de 10 mil. Tem pessoas aqui perdendo o sono porque está devendo 10 mil. Tem pessoas aqui que estão tomando remédio calmante porque está devendo 5 mil. A dívida desta mulher, esposa de Obadias, a viúva de Obadias, não era uma dívida de 5 mil. Não era uma dívida de 10 mil. Era uma dívida tão alta que o credor chegou e disse assim: dona, para pagar tem que me dar os 2 filhos. Eu não aceito nem meio filho, tem que ser 2 filhos. E eu não vou pegá-los aqui 5 da manhã para devolvê-los à tarde para a senhora todo dia, não. Eles vão trabalhar para mim para o resto da vida. À noite também estarão ao meu serviço. Pela manhã também estarão ao meu serviço. Na madrugada também estarão ao meu serviço. Serão meus servos. Aí você vai imaginar a situação que estava vivendo esta mulher. Agora, o que chama a atenção é que esta mulher, ela vai recorrer ao profeta e ela vai dizer em alto e bom som: meu marido, teu servo, morreu. Ela podia emendar um pouquinho e falar assim: porque eu também não fiz nada para que não morresse. Por quê? Porque eu vejo esta mulher procurando o profeta, quando o credor bateu no portão para dizer: a conta na padaria é tanto, e eu preciso receber, o direito é meu, e eu não vou dar meu direito para ninguém. Eu sinto muito se a senhora está viúva. Eu sinto muito se os filhos estão ainda sofrendo pela ausência do pai, mas eu tenho que receber, o direito é meu. Quando o direito é da gente, nós não somos obrigados a dar o nosso direito para ninguém. Existia uma dívida, e existia uma necessidade também por parte dele. Em nenhum momento Eliseu vai dizer assim: diga para aquele homem que não tem alma, diga para aquela pessoa má, sem coração. Não, esse homem não tem nada de ser sem coração. Era uma pessoa que tinha o direito de receber. Realmente a dívida foi gerada e tinha que ser paga. Só que o que chama a atenção é que ela vai recorrer ao profeta quando os filhos estão sendo ameaçados de serem levados à escravidão. Agora, você já viu ela procurando o profeta quando o marido está no leito de enfermidade? Eu não vi. Você viu ela entrar por aquelas portas ali e pedir que o pastor fosse lá na cama em que o marido dela estava deitado, colocasse as mãos sobre ele, impetrasse a bênção, ou ungisse ele com óleo, a fim de que Deus pudesse restabelecer a sua saúde? Você viu ela fazendo isso? Eu não vi. Eu vejo ela buscando
o profeta para que os filhos não fossem levados à escravidão. Mas quando o marido está no leito de dor, parece que eu vejo ela assistindo à morte do marido. Ela não derrama uma lágrima à luz da Bíblia? Não. Ela não liga para o pastor da igreja: pastor William, dá para o senhor vir aqui, porque aquele que fez muito pela igreja, aquele que investiu muito aqui no ministério, ele está numa situação complicada por demais. Ele não consegue nem utilizar o seu celular para mandar uma mensagem para o senhor, pedir oração, pedir ajuda, porque a situação dele é caótica. Eu estou aqui como esposa para dizer: dá para o senhor vir aqui? Ou enviar alguém que possa orar por ele, colocar as mãos sobre ele, ungí-lo para que Deus possa reverter o quadro. Ela não busca Deus pelo seu marido. Ela vai buscar pelos filhos dela. Mas ela não busca pelo seu marido. Eu que não queria uma mulher assim. Não. Uma mulher que me assistisse morrer na cama. Que não chorasse por mim. Que não pedisse que Deus mudasse a minha sorte, a minha situação adversa. Alguém que não casou está orando por uma mulher assim? Hã? Alguma mulher que não casou ainda está orando por um marido assim, que deixe você morrer na cama? Que não peça ao Senhor Deus para mudar a tua história? Alguém que não sonha os sonhos seus? Alguém que não compartilhe do seu desejo, dos seus ideais? A Bíblia vai nos fazer saber que ela busca a Deus pelos seus filhos, mas não busca pelo seu marido. Logo, ela podia dizer: meu marido, teu servo, morreu, porque eu também não fiz nada para que não morresse. A morte bateu no portão da casa dela, a morte colocou a mão na maçaneta da porta dela, a morte talvez perguntaria assim: aqui que mora Obadias? Ela: sim, pode entrar, fique à vontade. A morte vai subir sobre o corpo do marido dela, a morte vai gelar o seu marido e a morte vai levá-lo. E ela vai simplesmente observar a morte levá-lo. Por quê? Talvez na ótica desta mulher, ela está diante do maior inimigo. Todos nós sabemos que o maior inimigo do homem, depois do pecado, é a morte. É a morte que é o maior inimigo do ser humano. Até Jesus teve que enfrentar a morte. Até Deus sujeitou-se à morte, o maior inimigo do ser humano. Esta mulher está diante de uma situação que para ela não tem jeito. Na ótica dela, talvez não tinha como algo ser revertido. Então parece que eu vejo a morte ganhando de WO. WO é quando não existe um opositor para aquele que está no ringue, no tatame, no octógono. Quando não existe alguém ali, o desafiante não está presente, o juiz automaticamente levanta a mão daquele que está ali e diz assim: é declarado vencedor por WO, porque aquele que estava disposto a enfrentá-lo na batalha não se fez presente. A morte entrou, a morte levou, e a morte não encontrou resistência nenhuma. Ela simplesmente observou a morte fazer o que queria fazer. Esta é a primeira mulher do capítulo 4. Talvez nós temos aqui hoje alguém que está copiando o exemplo desta mulher. Talvez alguém está assistindo a destruição tomar conta do seu matrimônio. Talvez alguém está assistindo a destruição tomar conta do seu noivado. Talvez alguém está assistindo um problema no seu namoro e está dizendo assim: isso aí é uma coisa que está acontecendo com todo mundo, não adianta lutar. Não adianta lutar pelo meu casamento, porque a minha prima também está com problema no casamento, a minha vizinha também está com problema no casamento, aquela irmã também, eu estou sabendo, aquela que congrega comigo também está com problema no meu casamento. Não é só comigo não, então deixa acabar meu casamento, deixa acabar meu noivado, deixa acabar meu namoro, deixa acabar meu ministério. Não é só eu que parei de pregar não, fulana também não prega mais, a Elana também não canta mais, a Beltrana também não profetiza mais, a Tetrana também, nunca mais ouviu Deus usar ela na igreja. Talvez alguém está copiando o comportamento desta mulher, mas se você está copiando o comportamento desta mulher, eu quero que você entenda uma coisa: o pensamento de Deus para a tua vida é diferente. Se você bater o pé, se você enfrentar, se você acreditar, Deus vai mostrar para você que Deus pode entrar com você nesta guerra, ainda que você julga impossível de ser vencida. Tem duas mulheres no capítulo 4, ainda bem, não tem só uma. A primeira, a morte entra na casa dela,
leva o marido dela e faz o que quer. Mas há uma segunda, que vai ter a mesma adversidade, o mesmo adversário diante dela. A sunamita. A Bíblia fala para mim e para você que o profeta Eliseu passava sempre por Sunem. E uma mulher começou a observar a passagem dele pela cidade de Sunem. E ela, depois de muito observar, chamou o marido e falou assim: ô marido, que tal a gente dar café para o profeta? Ele está sempre aqui pregando aqui em Santo André. E eu sei que ele está gastando na padaria por aí. Pregador geralmente não tem dinheiro, né? Sabe como é que é? Pregador itinerante geralmente anda duro. O que você acha de a gente dar um pouco de conforto para o homem de Deus? O marido disse: bom, se você observou, se você realmente viu que se trata de uma pessoa que dá para colocar dentro de casa, então tudo bem, mulher. Estou acreditando no teu senso crítico. Porque você não pode convidar qualquer pessoa para dentro da tua casa. Não é porque prega, não é porque canta, não é porque profetiza. Não. Mas depois de muito avaliar Eliseu, ela diz assim: vamos convidá-lo para tomar café, porque eu tenho certeza de que é um homem de Deus. Não vai ter problema nenhum colocá-lo aqui para tomar café na nossa casa. E a Bíblia diz para a gente que agora ele é constrangido. A toda vez que passar por Santo André, por Sunem, ele é constrangido a ir lá para tomar café. E Eliseu ia tomar café. Um belo dia, ela olha para o marido, e aquela mulher que tinha uma visão de águia. Ela vai dizer ao marido: o que você acha de nós construirmos no fundo do quintal, já que nós temos um quintal muito grande, não vai tirar a privacidade da família de modo nenhum, e muito menos do profeta também, e do moço que anda com ele, Geazi. Que tal nós construirmos um cômodo lá? A gente vai colocar um quartinho lá no fundo para ele e para o moço que anda com ele. Vamos colocar uma cama no quartinho, colocar uma mesa e colocar um candeeiro também. Assim, quando o profeta vir para Santo André, o profeta não vai precisar ficar pagando hotel. Imagine, pregador já não ganha muito bem. Se tiver que pagar hotel também, fica difícil, né? Esta mulher tinha uma visão de águia. O que ela entendia? Ela entendia que se ela tinha condição de dar um teto para o profeta, por que ficar dando café? Agora tem pessoas que Deus deu condição de lhe dar mais do que um café, mas ele insiste no café. Tem pessoas que Deus deu condição para ele fazer mais pela obra de Deus, mas não, ele insiste no café. Esta mulher começou dando o café, mas daqui a pouquinho ela disse: espera aí que eu posso fazer mais pela obra. Espera aí que eu posso fazer mais pela construção. Espera aí que eu posso fazer mais pelo meu departamento. Espera aí que eu posso fazer mais pela obra missionária. Se você pode fazer mais, por que está dando só café para a igreja? Por que você está servindo só café para aqueles a quem Deus colocou diante de você para abençoar a tua vida, para abençoar a tua família, para abençoar teu ministério? Por que ficar só no café se Deus te alargou, se Deus te deu condição maior? O marido fala: é verdade, nós podemos fazer mais. E a Bíblia vai dizer que fizeram então um quartinho. O profeta, toda vez que vinha para Santo André, para Sunem, o profeta tinha um lugar para ficar tranquilo. Um profeta bem cuidado, ele vai servir você melhor. Quer que o teu pastor te sirva melhor? Cuide melhor do teu pastor. Quer que a tua pastora cuide melhor de você? Cuide melhor da tua pastora. Porque uma vez que ela é melhor cuidada, ela vai cuidar melhor de você. Uma vez que o teu líder de departamento é melhor cuidado, ele vai cuidar melhor de você. É uma via de mão dupla. A Bíblia diz que o profeta agora tem conforto. O profeta agora está tranquilo. Como pregador itinerante vivendo há 9 anos no evangelho para o altar, eu sei o que é isso. Coisa dura é quando você fica num quartinho que alguém fala assim: ô irmão, fica naquele quartinho ali. Você fala: tudo bem, a gente fica, não tem problema não. Só que quando você chega no quartinho, você vê aquele monte de furinho, sabe? E você tem que tapar os buraquinhos com um jornalzinho para o rato não te pegar à noite. Senão o rato pega você dormindo à noite no colchonete. Isso é ruim demais, prejudica a mensagem. Coisa dura é quando você vai pregar em algum lugar e a pessoa fala assim: você vai dormir no fundo da igreja. Você fala: não tem problema não. Só quando você chega lá, você descobre que no fundo da igreja passa um cano da Petrobras. Se explodir, você vai para o céu sem fazer curva.
né? Coisa boa é quando você está tranquilo, com a cabeça tranquila, preocupado apenas com a palavra que você vai ministrar à noite. Coisa complicada é quando você fica em algum lugar aonde passa a cada meia hora um carro de som anunciado: atenção, esse bairro está infestado por mosquito da dengue, toma cuidado. Você fala: Jesus amado, ao invés de você orar para Deus te dar palavra, você vai orar para Deus te guardar da dengue. Um profeta, quando está no conforto, ele vai confortar você melhor. Ele vai servir você melhor. Essa é a tendência. E agora a Bíblia vai dizer que esta mulher sábia dá um conselho para o marido vai ouvi-la e vai construir um quarto para o profeta. Um belo dia ele chama Geazi e fala: Geazi, o que foi feito para esta mulher por tudo que ela tem nos proporcionado? Porque ninguém vai servir a obra de Deus com esmero, com perfeição, com dedicação e vai ficar sem recompensa. Não. O que é que nós fizemos por ela, por nos tratar tão bem? Observa para você ver o que falta na vida dela. Aí lá vai Geazi com seu olho de águia e ele vai começar a observar a mulher. Ele fala: bom, essa mulher tem um carro zero do ano, essa mulher tem uma casa própria, casa boa, esta mulher tem um marido, o casamento dela vai bem, tem uma idade já, estão vivendo juntos, são felizes, só que ela não tem filhos. Eles não têm filhos. E o marido já tem idade avançada. Ele diz: então chame ela aqui. Quando a mulher se aproxima, ele vai dizer: Sunamita, você há de ser mãe. Ela fala: não minta para mim. Não vieram os filhos que eu desejava, mas eu já estou conformada por Deus não ter me dado. Agora você vem falar para mim que eu vou ser mãe? Sim, você vai ser mãe. E passa o tempo determinado e a criança nasce. E agora no versículo 18 que você leu comigo, o menino cresceu. Ele tem aproximadamente já 8 anos de idade no mínimo. E um belo dia, ele sai para seu pai. O seu pai está onde? O seu pai está lá no campo, na fazenda da família, cuidando da agropecuária e da agricultura, juntamente com os funcionários da fazenda. O menino saiu andando, é um pensamento meu. O menino sai correndo. Quando você tem uma tarefa grandiosa a desempenhar em um dia, e o filho seu chega lá todo sorridente perto de você, te dá um abraço, a tarefa árdua se torna amena. Você pode estar com uma laje para bater, você pode estar com um monte de papéis no escritório para você, enfim, investigar, analisar, contratos para você fechar, clientes para você visitar. Mas se você receber uma mensagem de um filho, seja no celular, uma filha, isso te alegra. Por maior que seja a tarefa, torna-se amena, mais tranquila, mais fácil de você conseguir lidar com ela. Então eu vejo o menino chegando no trabalho do pai, correndo e dando aquele abraço apertado que um filho sabe dar no pescoço do pai, com a finalidade de abençoar o dia do pai. Só que de repente, talvez seja pela meningite, não sei se foi essa doença, a criança começa a queixar-se: ai, a minha cabeça. Ai, a minha cabeça. Este pai não vai parar a tarefa. Ele vai chamar um subordinado, um subalterno, e vai dizer: pegue-o e leve-o para a mãe. Era para ele pegar o filho, porque o filho era a promessa de Deus. Ele dizer: eu não vou colocar a minha promessa na mão de qualquer um. Eu vou cuidar da promessa. Este menino não tinha condição de ter, Deus me deu pela promessa dele. Mas tem pessoas que não zelam da promessa de Deus. Para ele, o mais importante era a colheita de feijão. Talvez o feijão estava dando um dinheirinho, né? Como hoje. Embora a cultura deles era o que? O vinho. A cultura dele era a vinha, a cultura era o olival, a cultura era o trigo. Mas para este pai o mais importante era o que? A coisa. E não a pessoa. Ele não vai parar a tarefa. Ele vai chamar um funcionário e vai dizer: pegue meu filho e leve-o para a mãe. Eu não vou deixar de trabalhar. Mais importante para mim é o dinheiro do que a saúde do meu filho. Ainda bem que nós não temos pai aqui assim, né? Ainda bem que Santo André não chegou ainda. Pessoas que se importam mais com o dinheiro do que com o filho, do que com a família. Se importam mais com a carreira do que com o filho, do que com a família.
O menino chegou para ele sorridente. A mulher mandou uma criança para ele para recriar a alma dele, para lhe trazer refrigério, para que o seu dia fosse abençoado. Ela trouxe para ele motivo para quê? Para ele sorrir. Mas ele devolveu para ela motivos para quê? Para ela chorar. O que é que você está dando para a tua esposa, em contrapartida ao bem que ela tem te proporcionado? Ela te dá motivo para você sorrir. Você tem dado o que para ela? Motivo para ela chorar? E você tem proporcionado o que para o teu marido por todo o bem que ele tem dado a você? Por tudo que ele tem proporcionado de benefício para a tua vida, você tem devolvido o que para ele? Ele tem recriado a tua alma, você tem trazido o que? Peso sobre a vida dele, depressão sobre a mente dele? O que é que você dá para o teu pai em relação a tudo quanto o teu pai fez por você? O que é que você dá para o teu filho em contrapartida àquilo que o teu filho te proporcionou? O tratamento que você dá para o teu patrão por todo o respeito que ele trata você, funcionário. O tratamento que você dá para o teu funcionário, mesmo ele tendo vestido a camisa da tua empresa e lutado como se fosse a empresa dele, qual é o comportamento que você desempenha para com ele? Ele te faz sorrir, você faz ele chorar? Pastor, passa a noite talvez em claro, pedindo a Deus pela tua situação. Talvez você conta a tua história para o teu pastor e o teu pastor na tua frente segura como quem está tudo bem, mas na madrugada ele vai chorar diante do quadro que ele ouviu você contar. E você está dando o que para ele? Mais motivo para chorar? Uma pessoa que tem procurado enxugar a tua lágrima pela oração, pelo jejum, pelo conselho? O que é que você está dando para alguém que tem te tratado tão bem? Este marido recebeu da esposa um filho saudável, devolveu para ela um filho doente. Era para ele juntar-se com ela e os dois ir para a Unimed socorrer a criança. Era para ele falar assim: eu vou deixar a vaca, o gado na mão dos meus funcionários e eu vou socorrer o meu filho. Mas não. Ele chama um subalterno e fala: leva-o para a mãe. Daqui eu não saio. A criança chegou andando. Ela mandou a criança andando, mas vai voltar para ela nos braços de alguém. A criança foi corada, a criança foi rosada, e a criança volta pálida, quase morta, moribunda. E esta mãe tem que receber aquela criança. A Bíblia diz no versículo 20 que a criança ficou no colo dela até o meio-dia, quando veio a morrer. Até ao meio-dia, quando veio a morrer. Se coloca no lugar desta mãe. Tudo que uma mãe poderia fazer, ela vai fazer. Ela vai dar afeto, porque está provado que afeto ajuda a recuperar um doente. Ela vai dar um abraço, porque está provado que um abraço é terapêutico. Quando você abraça uma pessoa que está chorando, automaticamente a lágrima estanca, não é? Ela vai dar o chazinho que toda mãe sabe fazer quando o bebê está doente. Ela vai dar o Tilenol da época. Ela vai dar todo tipo de remédio da época. E quando ela vê que o calor humano não ajuda, o amor de mãe não ajuda, a medicação não ajuda, ela vai orar. Ela vai pedir para Deus ter misericórdia do seu filho, da promessa. Mas meio-dia, a morte pegou dela a criança e disse: daqui. E a criança vai morrer no colo dela. Não dá para julgar a irmã Agar. Não dá para julgar aquela irmã chamada Agar do capítulo 21 do Gênesis, que colocou o filho dela debaixo de uma árvore e falou assim: não quero vê-lo morrer, morre, mas morre longe de mim. Porque mãe não foi feita para ver filho morrer. Mãe não foi feita para ver filho morrer. É por isso que Agar no capítulo 21 coloca um menino chamado Ismael longe dela e diz: eu sei que vai morrer porque não tem água, mas eu não quero vê-lo fechar o olho para nunca mais abrir, não quero ver. Esta mãe, ela tem que ver o filho morrer no colo dela. Ela tem que assistir o filho morrer no colo dela. E a Bíblia vai dizer que ela, com uma serenidade tão grande, vai pegar a criança morta,
vai levar naquele quartinho lá do fundo que ela construiu para o profeta, e ela coloca o menino sobre a cama que o profeta costumava dormir. Ela não vai para o Facebook para lamentar-se da situação. Ela não vai para o WhatsApp para lamentar-se da situação. Ela simplesmente coloca o menino sobre a cama do profeta, fecha a porta do quarto e sai. Nenhum gemido foi ouvido pela vizinhança. Nenhum grito foi ouvido pela vizinhança. E ela vai até o marido dela. Quando ela chega lá na empresa, quando ela chega na fazenda, ele está trabalhando no campo, ela diz: ei, me dá um moço para ir comigo. Eu preciso ir até o Monte Carmelo. O profeta Eliseu está lá. E eu preciso de uma montaria também. Eu quero um moço para ir comigo de companhia, porque é perigoso mulher andar sozinha, né? E eu quero uma montaria. O marido pergunta: mas por que você vai até o profeta hoje? Hoje não é sábado, não é lua nova, ou seja, não está vendo nada lá na igreja. Você vai fazer o que lá? Que eu saiba, não é uma campanha. Que eu saiba, não é um congresso. O que você vai fazer lá? Ela diz: olha, está tudo bem. Tem gente que na ótica pequena de enxergar as coisas, ele acha que para Deus fazer alguma coisa tem que ser aquela campanha estrondosa, tem que ser aquela campanha que está no outdoor, a face dos maiores pregadores do Brasil. Tem pessoas que acham que para Deus operar, tem que fazer aquele marketing todo. Não vamos, porque esta campanha vai acontecer coisa grande. Não, porque olha só quem vai estar lá. Olha aqui para mim, de eternidade. A eternidade, Ele é Deus. Deus não é Deus somente no domingo, não. Deus não é Deus somente numa campanha conceituada, famosa, de oradores conhecidos, não. Deus é Deus na segunda também. Deus é Deus na terça também. Deus é Deus na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Você acredita nele, que Ele é Deus? Ela vai falar para o marido a seguinte palavra: vai tudo bem. Ou seja, o menino está onde? Morto. Mas ela não vai dizer para o marido: o menino morreu, a promessa morreu, o nosso filho morreu. A única palavra que ele vai ouvir dela é: vai tudo bem. Ou seja, ele trouxe problema para ela, mas ela não vai levar problema para ele. Ela tinha obrigação, ela tinha direito de pegar ele pelo colarinho. Alguém ia julgar ela se ela pegasse ele pelo colarinho? Você ia falar mal dela? Ela podia colocar o dedo no nariz dele e falar assim: você não é pai, você não é esposo, você amou mais o teu carro do que o teu filho, o teu time de futebol do que o teu filho, o teu dinheiro do que o teu filho. Era para você estar aqui junto comigo. Se você tivesse vindo correndo, socorrê-lo comigo, duas cabeças pensa melhor do que uma. Mas eu sozinha lutei contra a doença do nosso filho e você estava lá. Ela podia pegar ele pelo colarinho, ela tinha direito de fazer isso. Mas a única palavra que ele vai ouvir da boca dela é: está tudo bem. Está tudo bem. Precisamos de mulheres assim. Ainda bem que aqui tem. Ainda bem que a tua esposa não enche a tua cabeça, né? Ainda bem que a tua esposa entende que Deus pode mudar a história sem que ela te traga a situação ruim. Nós precisamos de pessoas assim. Se você sabe que Deus pode mudar a história, para que trazer preocupação para o teu marido? Se você sabe que Deus pode mudar a história, para que trazer preocupação para a tua esposa? É bem verdade que você foi ameaçado de perder o serviço, mas para que você quer trazer para aquela pessoa que você diz amar, o vaso considerado mais frágil, preocupação, se você sabe que buscando a Deus, Deus pode dar vitória para você, sem você preocupar a sua família? Tem pessoas matando o pai, tem pessoas matando a mãe. Acontece um problema, corre lá contar para o pai. Está matando o pai, está matando seu pai, está matando a sua avó. Chora na frente da avó. Deixa a mãe perceber que não está nada bem no teu casamento. Você não sabe, mas você está matando a tua mãe. Você está diminuindo os anos de vida de quem você diz amar.
Ela tinha todo o direito de falar assim: ó, teu filho morreu. Mas não, ele ouviu da boca dela uma palavra só: tá tudo bem. Tudo bem nada. O menino estava morto lá. Mas o homem, com uma responsabilidade daquela, ela dizia: eu não posso trazer problema para ele. Agora tem mulher que o marido está diante de uma situação tão difícil no trabalho, no emprego. E chega aquela notícia da escola, aquele bilhetinho, a diretora liga para falar com a mãe: olha aqui, uma reunião porque a Maria aprontou aqui na escola. Fulano de tal bateu no amiguinho, no coleguinha. Ela pega o telefone e já liga para o marido. Coitado, batendo um caminhão de massa. Coitado no escritório com um monte de papéis para desenrolar. E uma situaçãozinha pequenininha de escola, ela consegue levar para ele. Esta mulher era diferente. Ela disse: está tudo bem. Por que está tudo bem, pregador? Porque aonde o profeta costumava dormir, era no fundo do quintal da casa dela. O profeta era um representante de Deus. Então significa que ela pegou o problema dela e ela levou para onde? Para a casa de Deus. Onde é que está o teu problema? Está aqui. Onde é que está o meu problema? Está aqui na casa de Deus. O meu problema está diante do Senhor aqui. O meu problema pode até estar no Supremo Tribunal Federal, mas eu apresentei ele aqui. Os papéis podem estar lá, mas eu apresentei ele aqui. Pode ser que aquela junta médica está com os papéis do teu exame e uma situação não é nada agradável do teu organismo, do teu corpo físico, mas os papéis podem estar na mão dos médicos, mas o problema você apresentou aqui na casa de Deus. Então você pode abrir a tua boca e dizer em alto e bom som: está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, porque o meu problema está na casa de Deus. Ela vai até o homem de Deus, o profeta visualiza vir de longe e fala: Geazi, olha a sunamita lá que vem vindo. Vai lá e pergunta para ela: está tudo bem contigo? Está tudo bem com o teu marido? Está tudo bem com o teu filho? Geazi corre e fala assim: está tudo bem contigo? Está tudo bem com o teu marido? Está tudo bem com o teu filho? Ô facada na alma. O problema era o filho. Era a hora dela desabar em lágrimas: não está bem. Meu filho morreu. Mas a mesma palavra que ela disse para o marido: está tudo bem, ela vai dizer para Geazi: está tudo bem. Ou seja, ontem ela acreditava que estava tudo bem. Hoje, ela continua acreditando: está tudo bem. Agora tem pessoas que na segunda-feira estão dizendo: não, está tudo bem, mas amanhã, na quinta-feira, já vai entrar aqui com a cabeça para baixo como quem não está nada bem. Se você acredita em Deus hoje, acredite em Deus amanhã. Se você acredita em Deus agora, acredite em Deus daqui a pouco também. Continua acreditando mesmo que alguém te ligue com uma notícia que não é agradável, mas acredite que está tudo bem. Porque o teu problema você trouxe aqui, na casa dele. Na casa dele não tem problema. Na casa dele é lugar de solução para o teu e para o meu problema. Ela vai dizer para Geazi a mesma coisa que falou para o marido: está tudo bem, até porque, o que eu ganho de sair falando para todo mundo que nada está bem? O que é que eu ganho? O que você ganha a dizer para mim que não está nada bem na tua vida? O que você ganha? Você ganha mais uma pessoa sabendo do teu problema, só. Não adianta porque o pregador prega, porque alguém canta, porque alguém profetizou, você cercar a pessoa na porta para falar: ô fulano, vem cá, eu tenho um problema. Ora, vai ser mais um a saber do teu problema. Vai ser mais um a saber o quanto você está devendo na praça. Vai te ajudar eu saber do teu problema? Ou vai piorar a situação sua? Então, ao invés de você ficar contando para um, para outro do teu problema, vai direto naquele que resolve o problema. Vai direto naquele que não só ouve, mas escuta. Não só escuta, mas ouve. E quando ouve e escuta, resolve o problema.
A Bíblia diz que para Geazi, ela vai dizer, está tudo bem. Mas quando ela chegou nos pés do profeta, ela se jogou nos pés dele. É nos pés do Senhor que eu tenho que me jogar. Nos pés dele eu rasgo o peito e falo a verdade. Nos pés dele eu falo o que está acontecendo comigo. Nos pés dele eu conto como é que está o filho, como é que está a promessa, como é que está a minha empresa, como é que está meu ministério. É nos pés do Senhor que você tem que rasgar o coração, e não no Facebook, e não no WhatsApp, e não no Instagram. É nos pés do Senhor que você fala, Senhor, está assim, o menino morreu, a promessa morreu, o meu sonho morreu, mas eu estou aqui diante do Senhor para dizer que eu acredito que pode voltar a viver aquilo que o Senhor prometeu para a minha vida. Aquilo que o Senhor prometeu para a minha vida, eu acredito que pode voltar a viver. Eliseu vai olhar para Geazi, Geazi vai tentar levantar a mulher dos pés dele. Ele diz, deixa ela aí, não retira ela daí, deixa ela à vontade. Pega meu bordão, meu cajado. Não cumprimente ninguém pelo caminho. E se te cumprimentar, não responda também. E você vai correndo para a casa dela, vai lá no quarto, toca com o cajado no rosto do menino, para que o menino volte à vida. Pregador, mas não é falta de educação, não? Não cumprimentar as pessoas quando saudar a gente? Nesta questão, fala de consagração. Então, se eu estou com a Bíblia aberta, pedindo a Deus para me dar mensagem, para me pregar aqui, como é que eu posso estar com a Bíblia aberta, meditando no versículo, pedindo para Deus me dar luz sobre a palavra, entendimento sobre a palavra, para mim poder transmitir para você? Como é que eu posso estar com a minha Bíblia aberta e o meu celular ligado no WhatsApp, no Facebook, recebendo mensagem dos meus amigos pelo Brasil? Se eu quero que Deus me dê a mensagem para que eu tenha o que servir para a noiva do Cordeiro, eu preciso estar com o canal fechado, não saldo ninguém, não cumprimento ninguém, não falo com ninguém. Agora tem gente que quer que Deus o use, mas na realidade o canal está de alguma forma sendo atrapalhado por conversas externas. Se você quer que Deus use a tua vida, então sintonize-se nele, somente nele. Se você quer que Deus use a tua vida, para com o teu WhatsApp um pouco, para com o teu Facebook um pouco, diga, hoje não, hoje eu estou aqui neste quarto trancado, recebendo algo de Deus, porque eu preciso ver algo viver. Ele vai sem cumprimentar ninguém pelo caminho, só que quando chegou lá, pegou o bordão, relou no rosto do menino uma vez só. Não voltou à vida? Ele volta e fala, ô profeta, eu fiz como me mandou, mas o menino não reviveu. Ué, mas ele não consagrou? Consagrou. Por que não voltou à vida o menino? Porque ele não tinha perseverança. Você quer tocar uma vez só no rosto do menino e quer que o menino volte à vida? Onde é que está a perseverança? Uma única vez você prega a mensagem e quer que toda a igreja te conheça como um pregador? Uma única vez que você pregou aqui no altar? Você prega 1 ano só e você acha que porque você prega 1 ano, Deus tem que fazer o teu nome conhecido nos 4 cantos de Santo André? Porque você está 10 anos pastoreando e você quer que todo o Brasil te conheça como pastor, porque já tem 10 anos de pastoreio? Não. Perseverança, Geazi. Perseverança. Só porque você já lançou um CD, você acha que Deus é obrigado a soprar o teu nome no Brasil inteiro? Não. Perseverança, Geazi. Geazi vai tocar uma única vez no rosto do menino e quer que o menino volte à vida. Não vai voltar. Ele desistiu fácil. E ele volta dizendo assim, eu fiz como me mandou, mas não reviveu. Ou seja, não é para viver mesmo. Só um morto para se conformar com a morte. E tem gente se conformando com a morte. Não era para acontecer mesmo. Você não perseverou. Se você tivesse perseverado, a situação tinha sido outra. Você voltaria falando assim, está vivo. Está vivo. Mas você não perseverou, a tua mensagem acabou sendo uma mensagem de morte. Se coloca no lugar daquela mãe. Um obreiro volta da casa dela para dizer, realmente para o teu filho não tem jeito. A mulher já estava nos pés do profeta, no chão, já não tinha um marido para contar. A mulher não tinha um marido para contar.
É por isso que ela falou assim, me dá um moço para ir comigo, porque eu sei que eu não posso contar com você mesmo, né? Você prefere ficar na televisão assistindo o jogo do seu time? Então me dá alguém para ir comigo. Já não tinha um marido para contar, e agora chega um obreiro e vai dizer, não reviveu, ou seja, não tem jeito. Imagine você vem aqui hoje para ouvir uma palavra de Deus para a tua vida, eu assumo o altar, olho para você e falo assim, não tem jeito para o seu problema. Imagine você, entra aqui em um culto de domingo, culto público, palavra pastoral, o pastor que conhece a tua vida está aqui, ele olha para a senhora, para o senhor e fala assim, não tem jeito para você, como é que você fica? A Bíblia vai dizer para a gente, que Eliseu agora vai, só que ele vai fazer diferente. Capítulo 4, versículo 34, estou terminando a mensagem, ele vai lá no quarto em que o menino está deitado, sobe sobre a cama, estende o seu corpo sobre o corpo do menino, olho no olho do menino, boca na boca do menino, palma das mãos na palminha das mãos do menino. E a Bíblia diz que depois de se medir sobre o menino, a pele do menino começou a aquecer. Ele desceu, e ele começa a andar no quarto de uma parte a outra. Ele anda no quarto de uma parte a outra. E a Bíblia diz no capítulo 5, versículo 34, capítulo 4, versículo 35, que ele tornou a subir. Capítulo 4, 34, subiu a primeira vez. Uma vez. Mediu-se sobre o menino uma vez. Desceu. Capítulo 4, versículo 35, ele tornou a subir. O que é isso, pregador? Perseverança. Não foi na primeira que o menino levantou? Não. O menino só aqueceu, mas não estava vivo. Agora o capítulo 4, versículo 35, pela perseverança do profeta, o menino abriu os olhos e espirrou 7 vezes. Agora está vivo. Fôlego de vida voltou. Ele olha para Geazi e fala assim, Geazi, vai chamar a sunamita. Chama a mãe dele. Chama a sunamita. Ele pega o menino e fala, toma teu filho. Ela pega o menino pela mão. Enquanto o pai do menino mandou o menino para ela, assim, ó. Ela teve que fazer assim para pegá-lo, aquele corpinho fragilizado, morto. O pai do menino colocou nas mãos dela algo moribundo, algo morto. Deus disse, estenda a mão para pegar. As duas não precisa usar as duas, está vivo. Está vivo. Pega seu filho. Ela sai com o menino andando. Ou seja, o marido trouxe morte para ela, mas Deus deu vida para aquilo que estava morto. O trauma que você tem por conta de algo que alguém te trouxe, talvez o pai gerou um trauma em você, a mãe te gerou um trauma, o filho te gerou um trauma, a namorada te gerou um trauma, o namorado te gerou um trauma, a esposa te trouxe um trauma, o esposo te trouxe um trauma. Agora, a pessoa que te provocou esse trauma, ela não tem condição de reverter esse quadro que ela te fez hoje estar vivendo. A pessoa que te trouxe mal, ela hoje não tem condição de transformar esse mal em bênção. Então você não adianta você querer brigar com ela por aquilo que ela te falou, aquela palavra maldita, que ela lançou contra a tua vida e que atrapalhou você há anos. Há pessoas talvez que estão atrapalhadas na sua vida há anos, há meses, por conta de uma palavra de alguém, por conta de uma atitude de alguém. Alguém apareceu na tua vida e deixou você atrasado no tempo, por uma conduta que ela teve. Agora, o conselho que eu te dou é pegar isso que alguém te trouxe de mal e colocar nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos do Senhor. Brigar com a pessoa não vai resolver nada. Tirar satisfação com ele e com ela, embora você tenha direito, não vai resolver nada.
Faça como essa mulher, pegue o mal que o marido te trouxe, coloca diante de Deus. E você vai ver que Deus vai transformar essa maldição imensa. E você vai ver o teu filho de volta à vida. Olha aqui para você ver a diferença das duas mulheres do capítulo 4. A primeira mulher deixou a morte levar o marido embora. A segunda mulher disse, não é marido, é filho, mas o inimigo é o mesmo, chama-se morte. Só que eu vou lutar com a morte. Eu vou me embolar com a morte. Eu vou para cima da morte. A morte vai para cima de mim, eu vou para cima da morte. E quando a morte achar que ganhou de mim porque retirou aquilo que é meu, eu vou buscar aquele que é o autor da vida. Eu vou buscar aquele que é o Senhor da vida, aquele que tem poder de transformar a morte em vida. Então, ainda que você possa ter perdido alguma coisa, nada está perdido, nada está perdido, nada está perdido. Se você tem um Deus que pode mudar a tua história, se você tem um Deus que buscando, você ainda pode encontrar no dia de hoje. Coloca sobre os teus pés nesta noite, por favor.